Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos. Vamos começar nossos estudos de hoje com o livro da Peregrina da Paz, 12 Passos rumo à Paz Interior. E a gente está no capítulo que faz o resumo dos 12 passos. O primeiro são as 4 preparações. E a primeira preparação, assuma atitudes corretas em relação à vida. A segunda, viva boas crenças. E a terceira, que a gente lê hoje, encontre seu lugar no esquema da vida. Você tem um papel a desempenhar nesse esquema. Qual é esse papel? Só você pode saber a partir de dentro de si mesmo. Você pode buscar em silêncio receptivo. Comece por viver de acordo com ele, fazendo todas as coisas boas para as quais esteja motivado e dê a essas coisas prioridade sobre tudo que seja superficial e ocupe rotineiramente a vida humana. Então, é a gente se colocar no mundo. É o nosso papel nesse mundo global, esse mundo inteiro. O que a gente veio para desenvolver aqui. E viver de acordo com isso. Vamos então para o livro dos Espíritos, falando sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Kardec pergunta: os espíritos levianos e zombeteiros podem criar pequenos embaraços para a realização de nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em lhes causar aborrecimentos que representam para vocês provas destinadas a exercitar a sua paciência. Porém, eles se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentam e de que são os principais culpados pela sua irreflexão. Fique certo de que se a sua louça se quebra, é mais pelo desazo seu do que por culpa dos espíritos. Então, Kardec complementa a pergunta. Destes, os que provocam contrariedades, operam impelidos por animosidade pessoal ou procedem assim contra qualquer um sem motivo determinado por pura malícia, por uma e por outra coisa. Às vezes, os que assim os molestam são inimigos que granjearam nesta ou em existência precedente. Em outras vezes, não há nenhum motivo. Sim, porque o espírito zombeteiro, o brincalhão, ele está querendo só se divertir com a gente. E ele, se a gente dá oportunidade para isso, é um prato cheio. Mas vamos convir que os espíritos que se aproximam de nós estão na mesma sintonia da gente. Então, se eles estão nos importunando, se eles estão querendo nos atrapalhar, é porque a gente está atraindo esse tipo de influência, quando não são espíritos que querem nos atrapalhar para nos prejudicar mesmo, para
atrasar a nossa vida, e aí são espíritos com quem a gente tem algum débito, alguma dívida, alguma responsabilidade de coisas que a gente fez nessas ou em outras vidas. Então vamos prestar atenção nessas coisinhas que acontecem, que vão contra a nossa vontade, coisas que nos atrapalham, ver até que ponto a gente está deixando a nossa influência, as nossas vibrações interferir no nosso comportamento também, porque se a gente se abala por qualquer coisa, está atraindo espíritos brincalhões, no mínimo. Então, vamos para a Gênese. A Gênese, a gente está falando sobre fenômenos considerados sobrenaturais e suas explicações. Aqui no caso, nesse item, é a catalepsia e ressurreições. Vamos lá. Em certos estados patológicos, quando o espírito deixou o corpo e o perispírito só por alguns pontos está aderido a ele, ele apresenta ao corpo todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta quando se diz que a vida está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem até algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se tenha rompido o último fio, o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a voltar ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas ressurreições supostas. É a planta renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz, quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se destacaram do corpo carnal, ou quando este último já chegou a um estado irreparável de degradação, se torna impossível todo o regresso à vida. Então, aqui ele está falando da ressurreição, suposta ressurreição, porque ainda o corpo não morreu, ou pelo menos o perispírito não se desprendeu totalmente do corpo. O corpo está por um fio, está quase desencarnado, mas ainda tem um fiozinho do perispírito ali ligado. Enquanto eles estão ligados, o corpo tem vida, mesmo que seja uma fagulhazinha pequena. E com essa fagulhazinha pequena, existe a possibilidade do espírito voltar, do perispírito voltar a se ligar melhor ao corpo e reviver, revigorar. É a ressurreição. Hoje em dia a gente tem mais exames que comprovam se o corpo tem vida, se não tem. E mesmo assim, algumas vezes aí, essas últimas notícias que eu vi de alguém que teve atestado a morte cerebral, mas ele retornou à vida. Quer dizer, estava muito leve, mas existia um fiozinho e pela vontade do espírito, e porque não era a hora dele também, né? E pelos recursos científicos, não se sabe, ele retornou à vida. Então,
não é milagre. É isso que ele quer dizer aqui. Não existem milagres, existem fatos científicos comprováveis. Então, vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem.